Eu acho que o que o Brasil está vivendo, nós temos que colocar num contexto internacional também. É um contexto internacional que tem algumas, sob o meu ponto de vista, algumas coisas a serem observadas. De um lado, o jogo do poder internacional com relação aos interesses, no meu entender, econômicos em jogo, e de outro lado, com o que se poderia chamar assim de frustração das populações, no sentido de maior participação nos resultados, digamos assim, da própria economia, mas também em termos de qualidade de vida. Essa coisa também está chegando ao Brasil, né? E chega dessa forma, né? Então nós não estamos, como o Brasil, descontextualizados. O que acontece aqui não é uma coisa só daqui. Há um quadro geral, né, internacional, que nos pode dar algumas pistas de entendimento do que acontece aqui dentro. De um lado, se a gente olha, parece-me que estamos numa situação em que as coisas estão cada vez pior, né? Mas, de outro lado, a gente pode também ver, não vou dizer positivamente tudo isso, mas ver que há coisa se mexendo no mundo, né? Nós não podemos esquecer que nós acabamos de sair de umas décadas para cá, de um quadro, digamos assim, que a gente definia assim, Guerra Fria, né? O mundo está se readequando. E não é tão rápido como os indivíduos se recolocam no contexto, mas há um movimento, né? Eu acho que nós chegamos a um momento no mundo em que, e isso chega também no Brasil, em que o capitalismo não deu respostas, né, ou não permitiu uma vida melhor. O socialismo praticado não conseguiu atender aos desejos, às necessidades da população. E aí isso criou um vácuo, um vazio, e as pessoas começam a procurar por onde sair. Então muitas vezes você vai encontrar pessoas que pela situação delas, vamos dizer, em certos protestos, pela situação concreta, material delas, é difícil de compreender porque elas estão lá. Mas elas estão lá por uma certa perplexidade, por uma busca. E isso em 2013 foi muito, muito perceptível no meu entender. E ao mesmo tempo essas questões passam a ser manipuladas, passam a ser, vamos dizer, se inserem os interesses, como no caso específico, no meu entender aqui no Brasil, os interesses principalmente através dos meios de comunicação, como redes de televisão, jornais, e esses grandes meios, a grande mídia, digamos assim, começa a jogar os seus interesses nesse processo que eu chamaria assim de movimento, de insatisfação, embora a maioria das pessoas não tenham bem consciência, eles sabem que alguma coisa não está bem, mas não sabem bem como resolver isso. E aí então o primeiro movimento se expressa e isso é manipulado. Mas como um sujeito que é tão atacado, ainda assim cresce, como é que o povo? Será que o povo é ignorante? Eu acho que não. Eu acho que aos poucos essas águas perturbadas e agitadas começam a permitir compreender algumas coisas por parte dessas pessoas, né? Então, pode ser que em 2, 3 anos, no Brasil, nós tenhamos um quadro completamente diferente do que nesse momento, pode ser. E eu acho que um grande teste vai ser a eleição no ano que vem. É claro que vai se jogar muito pesado, a grande mídia, tudo. Ninguém está se convertendo por parte dessa grande mídia, ninguém. Mas com os meios de comunicação que se tem hoje, as pessoas começam a perceber algumas coisas. Então eu me imagino que nós de 2013, nós estamos em 2017, houve um quadro. Talvez o 2018, né? Estou assim
tentando entender. Talvez 2018 comece a ser uma espécie de mudança disso. Pode ser, né? Pode ser que não. Mas por que eu penso isso? Porque vai chegar um momento em que muita coisa que foi dita, tira o Lula, tira a Dilma, faz isso, faz aquilo, vai melhorar, não vai melhorar. A questão é impedir que no Brasil ocorra uma transformação. Eu diria assim, nem se trata de socialismo, se trata de um liberalismo social. Essa é para mim a questão. E eu acho que isso nós estamos vivendo. Bom, vão conseguir barrar isso? Olha, às vezes a gente pode dar remédios tão fortes achando que vai conseguir o que consegue e não vai. Vamos ver o que 2018 vai ser, como isso vai se manifestar. Vamos ver os resultados. Quando aquilo que é mentira se tornar mais claro, talvez tenhamos outros resultados. Eu espero que isso só aconteça através de processos democráticos eleitorais, né? Porque as condições de violência, elas estão dadas, né? Semeou-se muito ódio no Brasil, muita gente saiu do armário para expressar o seu ódio, né? Que antes talvez se sentissem constrangidos a manifestar isso, agora parece que liberou. Só não sei por quanto tempo, porque a grande massa vai se comportar não a partir daquilo que hoje está se dizendo, mas daquilo que vai acontecer com eles daqui a uns tempos, quando a questão mexer com os empregos, com a renda, e assim, e eu não consigo acreditar que seja tão fácil, com algumas mudanças que, aliás, para mim vão produzir o contrário, se resolver as expectativas do povo brasileiro. Ora, são 200 e poucos milhões de brasileiros hoje. Uma boa parte disso vai reagir de alguma forma. Eu espero que seja só através de processos eleitorais. Muito ódio brota hoje da ignorância e não do conhecimento, né? Ou da posição, dizer eu sou de tal classe. Não. Eu diria assim, nós estamos numa situação em que, pegando a figura do pobre Lázaro, figura bíblica, a maioria talvez não conheça essa figura, que, bom, pede as migalhas que caem debaixo da mesa para si, e se contenta, digamos, com isso, né? E nós estamos hoje com muita gente se contentando com aquilo que tem, né? E essas pessoas são infladas muitas vezes por um ódio, e elas incorporam um ódio, se manifestam. Eu mesmo tenho percebido pessoas que objetivamente, pelas suas condições, não poderiam ter um ódio a quem quer uma sociedade diferente do que a nossa, uma sociedade mais acolhedora. Ora, que consequências isso vai ter? Na medida em que as pessoas, digamos, saem do armário, se manifestam dessa forma, nós vamos estabelecer algumas coisas novas na sociedade. Nós vamos ter conflitos, né? Eu espero que não sejam conflitos, digamos assim, de violência, embora já às vezes nessas manifestações isso aparece, mas nós vamos ter conflitos que vão ser trazidos para dentro das famílias, inclusive, né? Em que a convivência entre pessoas que antigamente, familiares ou amigos, começa a se tornar difícil, porque não é fácil ficar quieto e não falar das situações concretas do dia a dia da vida, né? E quando isso entra, não há mais clima de diálogo.